Certo. Agora, vamos falar sobre a pensão por morte, também teve mudanças importantes. A gente tem uma pergunta aqui do Alberto Filho, a gente faz a pergunta e já esclarece o que mudaria, né? Ele quer saber, um casal aposentado há mais de 10 anos, onde os dois contribuíram para o INSS pelo teto, com essas mudanças, em caso de falecimento de um deles, o outro receberia pensão adicionalmente à sua aposentadoria? Como é que fica, Daniel? Traduzindo em termos técnicos, o que esse segurado está perguntando é: pode ser acumulada aposentadoria com pensão por morte do cônjuge? Por exemplo, eu contribuo para me aposentar, recebo a minha aposentadoria. Minha mulher contribui para se aposentar, se aposenta ou não, né? Ela morre antes de se aposentar ou morre depois de se aposentar e eu recebo a pensão como viúvo. Essa questão, no projeto inicial, o que se dizia lá? Que a pensão por morte não pode ser acumulada com a aposentadoria. Então, a Constituição, no projeto inicial, criava uma regra falando não pode mais receber aposentadoria e pensão. Então, um viúvo, uma viúva não receberia, nesse exemplo. Mas ontem, na modificação, uma das surpresinhas, como disse o deputado Arthur Maia, foi essa. Permite-se agora a acumulação, mas com um teto bastante baixo, até 2 salários mínimos. Quer dizer, presumindo que vamos permitir a acumulação, desde que haja uma aposentadoria de um salário mínimo e uma pensão por morte de um salário mínimo. Então, nesse caso, é possível. Para o regime geral, o impacto para o INSS é um impacto até que é razoável. Se você pegar os 30 milhões de beneficiários, muita gente ganha abaixo de um salário mínimo, cerca de 60%. Então vai ter um impacto grande. Para servidor público, onde passou a valer a mesma regra, o governo disse ontem, olha, agora é possível voltar a acumular aposentadoria com pensão. É verdade, mas só até 2 salários mínimos. Para servidor público isso vai ter um impacto muito reduzido, porque dificilmente uma aposentadoria de servidor e uma pensão por morte da sua cônjuge também, servidor ou do seu cônjuge, menor que esse valor. Geralmente é maior que esse valor. Então vai ter um impacto pequeno. Mas para a massa geral do INSS vai ter um impacto bom em relação à primeira versão da reforma. Mas o que se critica teoricamente é que, puxa, cada contribuição ela é feita com custeio separado. Quando eu contribuo para a minha aposentadoria, a minha mulher contribui para a dela, as regras de contribuição, de financiamento são diferentes. Por que não pode acumular mais? Então essa é a discussão teórica. O governo resolveu atender parcialmente, dizendo, tudo bem, vamos aceitar essa discussão até 2 salários mínimos e ponto final. Lembrando que quem já recebe pensão por morte acumula uma aposentadoria própria, muda alguma coisa para essa pessoa? Quem já recebe pensão por morte? Hoje. Não, aí já tem direito adquirido. O direito adquirido significa o quê? Você já está recebendo o benefício ou, como eu disse, você já não está recebendo porque não pediu, mas tem todos os direitos antes de vir a lei nova. Quem já tem todos os direitos, só não exercitou o direito, está com chamada preservação do direito adquirido garantida pela Constituição. Perfeito. Mais uma perguntinha de pensão, então, do Juan. Ele diz, meu pai recebe aposentadoria de R$ 2.400 e minha mãe recebe aposentadoria de R$ 937, o salário mínimo. Se meu pai falecer, minha mãe não vai poder acumular os 2 benefícios? Ela vai poder optar pelos 2.400 do meu pai ou esse valor vai cair? Pegando este exemplo, se houver o falecimento de um dos pais desse internauta, quando já tiver sido aprovada a reforma, vai ter que optar, porque não vai ser possível receber 2, que está fora do limite de 2 salários mínimos. Então, ele vai ter que optar pela maior, a outra fica suspensa, ou seja, vai receber uma só, escolhe a maior nesse exemplo, pelo que eu me lembro, R$ 2.400. Lembrando que o benefício da pensão não poderá ser menor que o salário mínimo, tá certo isso? Exatamente. No projeto inicial que o governo mandou em dezembro, isso também teve um impacto enorme, se permitiu que a pensão por morte fosse paga mesmo abaixo de um salário mínimo. Porque existe uma regra muito antiga na Constituição, que é chamada justamente de piso, quer dizer, dali ninguém passa, que é nenhum benefício de aposentadoria ou pensão pode ser menor do que um salário mínimo. No projeto inicial, o governo disse, não, a pensão pode, porque a visão do governo é de que a pensão é só um acréscimo, é um seguro, dizia lá o Marcelo Caetano, o secretário de Previdência, quando ele queria se referir a quê? Ele dizia, olha, é uma ajuda, para quem já tem renda própria, é só uma ajuda, pode ser menos do que um salário mínimo. Pois bem, isso foi corrigido ontem no voto e relatório do deputado Arthur Maia, ele vai lá e diz que agora não é mais possível isso. A pensão por morte também volta a ter o piso mínimo de um salário mínimo. Portanto, se o cálculo der menos, eleva-se até pagar um salário mínimo. Por quê? Porque se entende que ninguém pode viver. Alguém que trabalhou e, portanto, também se aposenta ou recebe pensão depois de trabalhar, não pode viver com menos do que um salário mínimo, que chama mínimo por causa disso. Aproveitando, vamos falar um pouco sobre aquele benefício da prestação continuada, que é o BPC. Aconteceu a mesma coisa, né? O governo propunha que o benefício fosse menor
do que um salário mínimo e pela nova regra proposta seria vinculado ao salário mínimo, né? Só que você pode explicar um pouquinho para a gente o que é esse BPC? Pois não. Aqui tem as duas principais nesse quadro. A parte cinza mostra como estava o projeto inicial apresentado em dezembro do ano passado pelo governo e como está a partir do relatório de ontem. Tem duas coisas importantes, né? Tem várias outras no projeto, mas aqui são as mais importantes. Primeiro, a vinculação ao salário mínimo. Hoje, o benefício do artigo 203 da Constituição, que é este, ele é pago a idosos e a pessoas com deficiência que não têm condições de se manter e nem têm família que possam manter a sua subsistência. Eles recebem do Estado um salário mínimo, é o que está hoje na Constituição. No projeto inicial, tirava-se essa vinculação ao salário mínimo. Por quê? Porque o governo entendia que um salário mínimo é o mínimo para quem trabalhou e contribuiu. Para quem não trabalhou, como é o caso do idoso que não tem renda, ou da pessoa com deficiência que não está recebendo uma aposentadoria pelas contribuições passadas, mas porque não tem dinheiro, então pode ser menos. O governo mudou essa ideia e voltou, diante das críticas que houve, né, a fixar que também está vinculado o benefício do artigo 203 de assistência social, chamado LOAS, né, Lei Orgânica da Assistência Social, a um salário mínimo. Ninguém pode ganhar menos do que isso. Além disso, uma outra mudança muito importante, eu acho até que mais importante do que essa talvez, é a da idade de 70 anos. O governo, no projeto inicial, hoje as pessoas recebem esse benefício sendo idosas ou pessoas com deficiência sem renda na família, recebem a partir dos 65 anos. O projeto inicial do governo elevava para 70 anos, quer dizer, reduzia muito a quantidade de pessoas que ia receber esse benefício. O governo voltou aos 65, estabeleceu uma progressão a partir de 2020, na verdade a partir de 3 anos após o ano de aprovação da emenda, para que essa progressão chegue aos 68 anos. Então ele diminuiu um pouquinho aqueles 70, chegando em 68, estendeu um pouco a progressão e voltou a vincular a um salário mínimo este benefício pago hoje para idosos e pessoas com deficiência que não têm renda e não têm família que possa garantir a subsistência dessas pessoas. Tá certo.